Lula sofre críticas no MDB após escantear Tebet em cerimônia. Bom, eu não consigo ler o resto da matéria porque eu sou cego, mas... Eu leio. Baixa aí um pouquinho. A foto que estampa o site oficial da presidência nessa quarta-feira, mas aí você não pode ficar mexendo, né? Com Simone Tebet e outros MDBistas distantes de Lula, gerou mal-estar em segmentos do MDB durante o lançamento do programa Pé de Meia. Pé de Meia? Bota aí. Nossa, realmente ela é lá, a Tabata do lado e a Simone lá... Não, ela tá com uma cara de tacho muito engraçada, né? Porque ela tá assim, uma postura completamente meio submissa, assim, com coisa assim, desconfortável, tá toda... E aí o Lula tá muito distante, rindo dos outros, ela tá... olha a fotona aqui. Será que isso daí ele é sintoma do apoio da Tebet à candidatura do Nunes aqui em São Paulo? Será? Eu acho que pode ser. Hein? Assim, a Tebet... Às vezes é só uma posição na foto também. A gente faz tantas especulações. A Tebet, mas assim, a Tebet ela já é a ministra mais escanteada do governo, né? Então ela tá meio que ali por um acordo que foi feito e tal, mas ela tá escanteada. E agora o MDB forçando a mão para apoio da candidatura do Nunes, a Tebet veio para São Paulo, enfim, saiu com o Nunes e tal, e nenhum dos dois foram reconhecidos nas ruas de São Paulo, e eu acho que isso pode pesar um pouco. Talvez. Mas você acha que isso pesaria para o PT? Por quê? Assim, o candidato do PT aqui é o Boulos, né? Então, enfim, eu acho que é importante para o projeto político do PT, mesmo o Boulos não sendo do PT, mostrar a força da esquerda e dos candidatos alinhados com o petismo nas eleições municipais. Enfim, a principal cidade do país. Entendi. Assim, eu também vejo um outro motivo associado a esse. A Simone Tebet representa, por incrível que pareça, embora ela não tenha tanto voto assim, mas ela representa um grande risco ao Lula. Um grande risco ao Lula, assim como o Alckmin também representa um risco ao Lula. Qual é esse risco? A gente sabe que a presença do Lula na presidência, o fato de ele sair da cadeia, etc., tudo isso se deveu a um acordo amplo que ele fez com o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro não tem Lula como o seu candidato preferencial. Ele não é o queridinho de todo mundo. Ao contrário, o queridinho de todo mundo são figuras, os queridinhos, são figuras institucionais do tipo Simone Tebet, Geraldo Alckmin, etc. Por quê? Porque essa é uma galera muito insossa, que costuma ter uma agenda em termos econômicos muito alinhada com o mercado, que assim, não causaria nenhum tipo de fricção com a estrutura política mais poderosa que comanda o Brasil, isto é, STF, Legislativo, outros setores do Judiciário importantes. Então não criaria nenhuma fricção com isso. Não criaria fricção nenhuma com a mídia oficial, né, a TV, né, a mídia televisiva brasileira. Então essas pessoas elas são mais queridas pelo sistema político para substituir Lula. O problema delas é que elas não têm voto. Então você tem ali pessoas que são queridas pelo sistema, mas elas não têm voto. Por quê? Porque o sistema não tem voto. E assim, a própria Tebet, ela era senadora, né? É senadora ainda, porque deve estar licenciada, ela pode voltar caso saia do ministério. E eu duvido muito que a Tebet volte a se eleger. A Tebet, ela tem que aproveitar aí o resto de mandato do Lula, porque ela não vai ser ministra num possível novo mandato, e ela não consegue ganhar o Senado novamente. Não consegue. Também acho. Acho que a carreira política dela está muito prejudicada. A Tebet tem mais aí 3 aninhos de vida pública e depois já era. Já era um pouco forte, né? Mas eu acho que... assim, deputada. Alguma coisa assim. Ela vai perder muita relevância. Eu acho que já perdeu muita relevância. Eu não sei bem por que essas pessoas fazem esses acordos. Eu acho que é mais uma questão de partido mesmo. Né? Porque você tem um ministério, eu não entendo qual que é o cálculo político. Mas tem um ministério muito poder. Eu não entendo qual que é o cálculo político que ela e a Soraya fizeram na última eleição. Porque, assim, elas são de estados conservadores, os estados que votam, que elegeram ela em bases mais à direita, e elas se alinharam ao governo Lula no segundo turno, não sei porquê, não sei qual que foi o cálculo final delas. Eu acho que era o anti-bolsonarismo que pesou tanto que eles extrapolaram e foram pro petismo. Talvez, mas no caso dela, assim, tem a questão da máquina, né? Esses políticos, eles trabalham muito com máquina. Então, assim, imagina... mas assim, você vai me dizer que o MDB não tinha uma figura melhor que a Tebet para colocar no governo? Tinha, né? Mas foi ela que foi pra eleição, de qualquer maneira. Ela que colocou a cara dela. Eu acho que houve também num certo período curto,
curto, houve algum entusiasmo, não digo da população como um todo, mas eu acho que de alguns nichos, até da direita, com a candidatura Simone Tebet. Eu vi isso acontecer. Houve um período curto que as pessoas se interessaram. Eu lembro que na época ela começou, nos debates, ela começou a dar uma, enfim, um determinado público, que é um público feminino, mais velho, mais de centro-direita, começou a dar uma empolgada com ela pós-debates e depois... Mas até antes disso, eu acho que houve alguma coisa no sentido de ela vai ser uma candidata conservadora razoável, ao contrário do Bolsonaro, que é um maluco. Eu vi pessoas da bolha da direita, mais pessoas educadas, sabe, votoadas, gostando da Tebet e falando bem da Tebet por conta disso. Então acho que houve um... Você tá falando do militante do Livres, é isso? Não tô falando do militante do Livres. Eu tenho até o nome das pessoas de cabeça, mas eu não quero citar, porque, enfim... Não quero provocar mais confusão, né? Eu não quero provocar mais confusão. As pessoas até mais próximas e mais polêmicas. Já sei o que você tá falando. Mas enfim, não vamos entrar em tretas aqui, né? Mas eu acho que isso rolou. Eu acho que isso houve um interesse. Depois a coisa se dissipou, entrou no governo. Tá com a máquina, tá fazendo as coisas dela com a máquina, deve ter cargo a dar com pau, deve ter influência a dar com pau, porque também a gente nem calcula isso. Você imagina o que é... Qual que é o ministério dela? Eu não sei. Planejamento, né? Planejamento? Eu acho que é planejamento. Você imagine o que é você ter um ministério, cara. Você ter um ministério. Não, assim, você pode ter o ministério da ANL, que você tem ali seus... Cara, se a gente tivesse um ministério, sei lá, do Ministério Digital... Qualquer coisa... Não, mas assim, por exemplo, a ANL não consegue ter muito cargo porque ela já gastou todo o orçamento do Ministério em viagem. Então... Ela tá curtindo, né? Mas assim, há muita gente que deve estar curtindo vive muito a ANL Franco. Não é tipo esse escritório, deve ser uma galerona. Cara, esse escritório disso. É tipo uma da subsecretaria. Exatamente. Assim, é muito minúsculo em termos de estrutura que a gente tem. É pífio. Mas enfim, isso vai mudar aí no futuro. E aí a gente vai conseguir finalmente constituir a nossa burocracia. Que, aliás, foi um tema de uma live muito interessante que nós tivemos no clube. Eu fiz essa live com o Orlando, a gente discutiu bastante o projeto 2025. Eu tava na cabeça até de falar desse projeto 2025 com o Renan. Mas, enfim, quando tiver um próximo news, a gente vai pegar esse assunto, que eu acho um assunto importante. Lá nos Estados Unidos, eles estão tentando, finalmente, depois de muito tempo, renovar a burocracia toda, né? Eles querem derrubar o Deep State, o Estado Profundo, tirar aquelas pessoas, demitir um monte de gente e botar gente conservadora para tocar as coisas. Eu acho que esse horizonte é um horizonte que a gente aqui tem que copiar na medida das nossas limitações. Evidentemente, o sistema constitucional... Mas o Deep State Deep State brasileiro é tão profundo quanto o americano? Cara, eu sinceramente não sei. E assim, eu sei de uma coisa que eu realmente tenho essa informação. Eu sei que lá em Brasília isso existe... uma grande quantidade, saiba disso, existe uma grande quantidade de técnicos que apreciam muito o trabalho do MBL. Eu tive uma aluna, a Academia MBL teve uma aluna que trabalha lá, cujo nome também eu não vou dizer qual é, que ela é técnica disso, ela participou da formação do ProUni, de várias iniciativas de diversos governos, desde Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, ou seja, ela viu muita gente. E o que ela disse? Ela disse que tem uma galera que não é pequena, que são técnicos, entendeu? Contratados, concursados, que não vão sair de lá e que gostam do MBL. Então, qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo não é nem formar novas pessoas, não é nem esse. O primeiro passo é ir atrás das pessoas que já gostam da gente, para conseguir trazê-las para algum projeto articulado. Eu sempre vejo você e o Renan falando da gente formar pessoas para assumir cargos no judiciário, na máquina pública e tal, mas eu acho isso é uma realidade tão distante da gente agora. Mas é que tá, pegar as pessoas que já gostam do MBL não é tão... Porque o que acontece? As pessoas, e isso é um grande problema, um desafio, na verdade, de todo movimento político. Movimento político é fundamentalmente a arte de organizar pessoas. Então, quanto mais gente nós tivermos que esteja organizado e que esteja agregado na estrutura, fazendo alguma coisa de útil,
mais força a gente tem. Se a gente conseguir criar uma estrutura formal, uma arquitetura formal para colocar essas pessoas para dentro e fazer com que elas se movimentem ali, a gente ganha poder. É assim que funciona. Eu tenho um grupo, eu já falei desse grupo também. É um grupo de pessoas que ficam fazendo planilhas para mim. Esse grupo tá meio parado, né? Porque, enfim, são voluntários. Se eu não fico lá empurrando, as pessoas acabam parando. Mas existe esse grupo. E as pessoas fazem várias planilhas. E uma dessas planilhas que eu já pedi são planilhas de professores universitários. Quando a gente tiver uma certa quantidade de pessoas de direito, acadêmicos, tal, professores efetivos que ali estão, o que nós vamos fazer? A gente cria uma instituição qualquer, sei lá, Associação de Estudos do Século XVII, ou Associação de Estudos da Filosofia Conservadora Moderna. Mas assim, quando Você cria um nome, fantasia, reúne aquelas pessoas, bota um presidente, outro vice-presidente, e pronto, acabou. Quando a gente tiver a partida, isso vai facilitar demais, né? Demais. Nossa. Partido vai facilitar demais. E se passar da cláusula de barreira, aí a brincadeira começa a ficar séria. Eu não consigo nem imaginar, sabia? Eu não consigo imaginar no sentido de que no futuro, breve até, a gente vai ter tanto orçamento que a gente vai ter que pensar o que fazer. Porque vai sair... Não anima a galera, não, Ricardo. Mas é real. Vai sair o peso de montagem de partido, vai sair muitas coisas e vai agregar muita coisa. Isso sem falar que, enfim, as nossas coisas não param de vender, a gente vai vendendo, vai botando gente pra dentro, tá crescendo e tal. Então eu acho que, assim, a gente tem que multiplicar o tamanho do MBL, tipo, 10 vezes, 20 vezes, e rápido. E talvez não tenha nem pessoas qualificadas. Exatamente, o maior problema que a gente já enfrenta hoje são de pessoas qualificadas, né? Mas tem uma coisa que eu falo sempre pro Bétega, porque ele fala isso recorrentemente, que falta experiência, as pessoas. É uma coisa óbvia. As pessoas não têm experiência, elas só vão ter quando elas tiverem. É simples assim. A pessoa ela só adquire... Às vezes o cara é muito burro, realmente. Ele passa pelas mesmas coisas várias vezes, pelos mesmos processos várias vezes. Sei lá, o cara tem 3 campanhas nas costas e não sabe que precisa fazer um trabalho de WhatsApp. Aí esse cara, assim... São retardados, você tem que se livrar do cara, porque é um peso morto. Mas tirando pessoas que são muito estúpidas, a tendência é que as pessoas normais peguem as coisas, vai aprendendo aqui e vai fazendo. E assim, você aprende tudo na vivência do dia a dia, lógico. né? Então... Claro, lógico. Mas mesmo assim, eu acho que se a gente fizer um processão seletivo para suprir todas as áreas que a gente precisa de pessoal, ainda vai faltar gente. Ainda vai faltar gente. Talvez. Mas você sabe que a gente tem uma base de 400 mil números, né? 400 mil. Se a gente tiver uma peneira nessas pessoas e a gente tivesse grana para alocar muita gente aí, não faltava gente não, viu? Eu acho que falta também capital, porque tem uma coisa. O trabalho voluntário, que é a base do MBL ainda, para muitas coisas, é um trabalho sempre muito difícil. As pessoas não podem, elas dão desculpa, elas ficam chorando, né? Não tem como... Mas quando é profissionalizado é diferente. Aí você consegue fazer uma seleção. A virada de chave pós essa eleição de profissionalização dos núcleos que eventualmente elejam aí os porta-vozes do MBL vai ser gigantesca, né? Estão perguntando aqui se a Amanda tem quase 40 anos. Quase 40 não, mas ela tem a minha idade, ela tem 34, 35. Eu sei, é um absurdo dizer isso, mas de fato é essa a realidade. Ela tá bem. A Amanda tá muito bem comparada a Ricardo, né? Nossa... comparação, em tantos sentidos. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.